Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast do Momento ETMQ, da Secretaria Estadual de Missões, né? Mas hoje com a galera da ETMQ aqui. Então sejam muito bem-vindos. Já não esqueça de se inscrever no canal, de seguir nas redes sociais, a Secretaria Estadual de Missões, Centro de Recuperação Olaria de Deus, a ETMQRS. Então vá lá, siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Secretaria de Missões do nosso estado. Também temos o Instagram da Operação Gideão também, não podemos esquecer da Operação Gideão. E hoje nós estamos aqui com o missionário Gessé, estamos aqui com a missionária Sofia e o missionário João. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, uma alegria recebê-los aqui. Vou deixar eles se apresentarem, né, Gessé? Claro. Vamos começar com o João aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, é um prazer imenso, né? E é isso aí, meu nome é João, tenho 18 anos e vamos lá conversar um pouco, falar um pouco sobre o que Deus faz, fez e ainda vai fazer na nossa vida, né? Amém. Sofia. Oi, gente. Meu nome é Sofia, tenho 18 anos também e é isso. Gessé. Bom, estamos aí, né? Mais um programa e hoje eu estava conversando antes aqui e eu trouxe dois jovens hoje, né, pastor? Duas pessoas que eu acompanhei ali também, a sua ida para a escola e pude ver a transformação na vida deles, né? E já queria começar já fazendo uma pergunta, né? Começar pelo João, né? Começar pelos homens ali, né? João, qual foi o impacto, assim, que a escola teve na tua vida? Qual edição tu fez, né? E qual foi o impacto que a escola teve na tua vida? Nossa, mano, primeiramente eu fiz a 4ª edição em 2021, né? E, cara, a ETMQ simplesmente foi um divisor de águas na minha vida, assim, sabe, pastor? Que mudou tudo, tipo, tudo mesmo. Eu não tinha... A minha família, ela se converteu em 2019, no final de 2019. Só que como todo adolescente, jovem, sabe, pelo menos falando por mim, eu não tinha aquela vontade de dar prosseguimento, sabe, no que minha família estava fazendo e tal. Então eu não tinha essa vontade de seguir a Deus que nem eles estavam seguindo. Ou seja, daí eu passei, tipo, 2019 eu não gostava de ir à igreja, 2020, então, tipo, eu só estava ali. E em 2020, a minha prima, Mariana, ela fez a 3ª edição da ETMQ. E aí eu lembro que tinha a época das visitas, a gente ia visitar ela e tal. E aí ela dizia, nossa, aqui é muito bom, não sei o que, você tem que vir pra cá. Só que eu tava com aquela cabeça de mundana, né? Jamais, eu ainda falava pra ela, tu é louca, jamais que eu vim pra cá, ficar longe de tudo. Jamais. Só que passou, ela voltou pra casa e aí, tipo, ela veio com aquela chama que todo mundo sai de lá, da escola. Quando termina, ela veio com aquela chama, sabe? Queimando, querendo fazer missão. E aí, tipo, eu e ela, a gente sempre foi muito próxima. E aí ela me apresentou a escola, me apresentou o que era a missão, o que a missão fez na vida dela. E isso me deixou, vou dizer, tipo, curioso, sabe? Me deixou curioso e aí ela começou a fazer missões lá, tipo, fazer uns evangelismos lá perto da igreja e tal. E começou a me levar junto com ela. E nisso, cara, tipo, vou dizer assim, foi muito louco, porque eu pedi pra Deus uma oportunidade de me aproximar dele. E aí veio a ETMQ na minha vida e nunca tinha tido a escola de verão. Começou na escola também, de verão, né? Isso também, eu fiz a primeira edição da escola de verão. E aí nunca tinha tido, mano. E aí, tipo, deu 15 dias que eu fiz uma oração pra Deus ver a notícia que ia ter a de verão. Então eu disse, Deus, então é isso que eu quero. Aí fui em janeiro e fiquei até julho, né? E aí, mudou completamente minha visão de Cristo, minha visão da igreja, minha visão sobre missões, né? Algo que eu converso contigo muito, que é verdade. Quando eu descobri a missão que Deus tinha pra mim, foi quando eu realmente me entreguei pro evangelho. Então, a ETMQ mudou minha vida, mudou aquele lugar, aquele ambiente lá. Eu aconselho todo mundo que eu converso e apresento a escola, eu digo que tem que ir, porque é um lugar que muda tudo, muda completamente como mudou a minha vida, né? É isso. Sofia? Pra mim foi minha conversão, né? Porque a ETMQ eu conheci foi na pandemia. Veio a pandemia e aí eu não tinha como ir pra escola, né? Tava tudo fechado. E aí a minha irmã tava lá, a esposa do Mano Pedro, e ela me chamou isso na 2ª turma, me chamou pra passar uma semana lá. E aí eu disse, eu tô sem fazer nada aqui, né? E aí eu vou lá então pra Triunfo. Só que eu pensei assim, não, eu vou lá, vou ficar de boa, né? Vou passar um retiro só, né? Ficar de férias.
E aí, naquela primeira semana, Deus já começou a me moldar. Já começou a trabalhar em mim. E aí, ali começou a minha caminhada com Cristo mesmo. Eu fui na igreja desde os 8 anos, né? Só que nunca foi aquela coisa de me entregar totalmente. Então, ali na ETMQ foi onde que eu consegui, tipo, conhecer Deus verdadeiramente e conhecer quem é a Sofia em Deus, sabe? Tipo, filha, se sentir amada. Então, é que nem o João falou, eu aconselho todo mundo, todos os jovens que estão me escutando, um dia, se Deus está chamando, sabe, para ir para a escola, para ir lá, para a escola de verão, vá, sabe? Porque é uma coisa de outro mundo, assim mesmo, sabe? É uma coisa que, sem explicação mesmo. E das aulas, assim, que vocês tiveram, né? Qual aula, assim, que vocês se lembram que teve um grande impacto na vida de vocês, que vocês guardam? Sei que todas as aulas, quem participou da escola sabe que todas as aulas, eu particularmente, toda semana eu chorava, chegava quinta, sexta-feira, eu já tava me desmanchando ali, chorando já. Porque cada ministração de cada professor que ia, o pastor Márcio é um dos professores também lá, e cada pastor missionário que ia dar aula para nós, todas as aulas são marcantes, mas que vem agora na cabeça de vocês, assim, qual aula que foi, tipo, cara, essa aula girou uma chave na minha vida com Deus, essa aula eu tenho usado até hoje. Eu sei que são várias, mas se vocês puderem trazer uma delas, assim... Começa? Pode ser. Cara, tipo, que nem tu falou, todas as aulas tiveram um marco diferente na vida da pessoa, porque cada um, tipo, tratava algo diferente, sabe? Todas as aulas foram incríveis. Só que uma que mexeu comigo, assim, tipo, foi que nem tu falou. Só que eu não esperava sexta-feira pra chorar, essa aula eu chorei a semana inteira, cara, a semana inteira, que foi a aula de paternidade com o pastor Marlon. Cara, meu Deus, só de lembrar daquela semana já me dá um negócio, porque eu tinha um problema nessa área da paternidade, sabe? Em questão ao meu pai e tal, uma série de coisas assim, que eu não conseguia aceitar, sabe? E, tipo, isso, como a gente aprende lá, a área da paternidade com o teu pai aqui na Terra afeta também o teu relacionamento com Deus, né? O que é o teu pai celestial. E isso atrapalhava muito o meu relacionamento com Deus, a questão do meu pai. E aí foi que, cara, nessa semana de paternidade, assim, nossa, Deus me quebrou, sabe? Quando me quebrou meu vaso e fez tudo de novo, mano. Tudo de novo. E aí eu consegui liberar perdão pro meu pai me pediu perdão também. Foi muito bonito, assim. E que nem tu falou, chegou na sexta-feira eu já tava destroçado. Na sexta-feira eu não chorei, porque eu já tinha chorado a semana toda, sabe? Então, foi incrível. A aula de Pastor Marlon, a aula do Pastor Marlon, aliás, se ele estiver nos ouvindo, eu agradeço a sua vida, pastor. Louvo a Deus pela sua vida, porque o senhor foi um instrumento de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus usou muito a vida do Pastor Marlon naquela semana. Isso aí. A minha também foi aula de paternidade, só que na segunda edição quem deu foi o Selmo. E aí, naquela semana, assim, quando ele tava dando a aula, eu acho muito interessante porque ele flui, sabe? Ele deixa fluir, assim, ele vai fluindo, vai fluindo. E ali, desde o primeiro dia, Deus já começou a trabalhar em mim essa aula. Deus já começou a me moldar, já começou a falar um monte de coisa, assim, comigo. E aí, chegou na última, acho que foi na sexta-feira, que é a ministração, né? E aí, meu pai tava lá. E aí eu também tinha problemas com meu pai, porque meu pai, ele pra quem não sabe, ele é caminhoneiro. Então, assim, na parte da minha infância ali, ele nunca foi presente, né? Ele era presente, mas ausente. Então, eu nunca consegui ter esse laço, né, de filha com o pai. Então, foi algo que sempre eu tive uma ferida. E aí, nessa aula, nessa ministração, eu consegui liberar perdão pro meu pai. E meu pai tava lá, ele também me pediu perdão. Então, assim, foi um momento onde eu chorei muito, muito. Foi como se eu sentisse que Deus estivesse fazendo, tipo, uma cirurgia, sabe? E aí, no outro dia, assim, acho que foi no sábado, eu tava, assim... Sabe quando tu fica extasiada, parece, daquele momento, assim, eu tava assim... Meu Deus, o que aconteceu? Sabe? Acontece direto isso da escola, né? E meu olho inchado, assim, de tanto chorar. Mas foi algo, assim, muito, 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 assim, muito marcante pra mim, porque quando eu consegui restaurar, né, e ser curada da minha paternidade, assim, terrena, foi onde, tipo, virou uma chave pra mim enxergar Deus, sabe? Pra mim enxergar quem é
nossa, tipo, ele é real, sabe? Ele me ama, ele é meu pai, sabe? E eu tenho um propósito, eu tenho uma missão a cumprir, sabe? Então foi marcante. Que legal. Quer falar? É. Fique à vontade. É que como a gente eu tava falando pra eles, vai ser bem de boa, porque a gente é muito amigo, né? A gente caminha junto, a gente faz algumas missões urbanas agora junto. E eu queria perguntar pra vocês, ainda durante o processo da escola, no prático de vocês, qual foi uma experiência marcante, assim, no prático de vocês? Quando, pra quem não sabe, né, a gente lá na nossa escola, a gente tem um período teórico, que tem várias aulas, mas a gente também tem o nosso período prático, qual a gente vai para algumas igrejas, ou agora já está mais só numa igreja, né, que a gente ajuda em implantações de igrejas agora, mas a época que vocês faziam, a gente passava por algumas igrejas, né? E qual foi um momento marcante, assim, no prático de vocês, que vocês puderam ser instrumentos usados por Deus, assim, que vocês se lembram, assim, e guardam essa memória com... Agora começar pela Sofia, né? Tá só o João, né? Agora vamos começar pela Sofia. Ai, meu Deus. Nossa, tem muitas vezes, mas uma que veio na minha memória aqui agora foi uma da escola de verão, que agora foi a terceira ou segunda escola de verão? Foi a terceira. A terceira. Terceira escola de verão, eu tava como serva lá. E o Gessé também tava lá. E aí a gente foi no prático de Tramandaí. A gente tava na praia. E aí quando antes da gente ir pra prática, né? Pra praia, enfim, pra evangelizar e tudo mais, a gente teve um momento de oração. E naquele momento de oração, Deus, ele começou a falar para os jovens que estavam ali, as pessoas que estariam na praia e que ele queria encontrar, sabe? E aí Deus mostrou uma moça, né, uma mulher de cabelo cacheado, com as pontas do cabelo rosa, e ficou aquela imagem, né? A gente anotou e tudo. Aí a gente chegou na praia e aí o Gessé me chamou eu e A mineira. Chamou eu e a Lorena, que era a aluna que estava fazendo da escola de verão ali. E aí ele falou assim, eu acho que eu encontrei a moça do cabelo que Deus tinha mostrado, né, do cabelo com as pontas rosas. E aí a gente foi lá falar com ela, quando a gente chegou e tudo, ela achou eu e o Gessé muito parecido. Ela até perguntou assim, vocês são irmãos? E a gente se olhamos assim, a gente falou, a gente é, né? E aí, ali a gente começou a introduzir tudo que... Na verdade, a gente era irmão, só que também o nosso pai tinha adotado a Lorena. E aí depois, no fim, sim, a gente falou, né? E nosso pai, na verdade, ele também quer te adotar. E nosso pai é Deus. E aí nisso ela já começou a encher o olho de lágrimas, assim. Ela contou que antes da gente chegar ali, ela tinha ido pro mar e tinha feito uma... O que ela falou mesmo? Ela falou, né? Aí eu fui pro mar e tava rezando. E falei pra Deus que... Pra ele enviar alguém pra falar comigo, me direcionar. Porque ela tinha sido diagnosticada com uma doença e ela tava pensando em suicídio. E a gente chegou lá e eu comecei... Eu gosto muito nos evangelismos, eu não gosto muito de chegar dizendo já que eu sou crente, sabe? Eu gosto de ir pregando ali sem a pessoa perceber que eu sou crente. E eu fui falando, né, como a Sofia falou, que ela perguntou se a gente era irmão e eu já achei esse ponto já para converger pro evangelho já, né? Falei, a gente é irmão e tal. E a Lorena também é nossa irmã. Ela foi adotada pelo nosso pai é bom. Aí ela já, sempre quando fala sobre isso, muita gente, como vocês falaram, né? Tem problema na paternidade, né? E ela meu pai já não é tão bom. E começou um pouco a contar a história dela de vida pra nós. E ela foi, tipo, super aberta, assim, contou várias coisas pra nós. Nós fomos conversando. E eu me lembro que antes de eu falar que nosso pai era Deus, eu falei pra ela assim, mostrei as anotações que a gente tinha tido na oração da manhã e mostrei pra ela, mulher do cabelo cacheado com as pontas do cabelo rosa. Eu falei, olha aqui, isso aqui. E mostrei pra ela e ela leu. E ela, por que você tem anotado isso? Eu falei, porque o nosso pai de manhã falou sobre você pra nós. E o nosso pai é Deus. E é ali que ela se desmanchou chorando, sabe? E daí contou dessa situação que ela estava pensando em suicídio, a gente orou por ela. Aí a gente pregou o evangelho, né? Que é algo que a gente até ensina, né? Nas aulas de evangelismo. Que a gente tem que pregar o evangelho completo, né? Que Deus nos ama, sim,
mas o pecado nos afastou de Deus. Sim. E Jesus veio para fazer essa ponte novamente. E se ela queria aceitar Jesus, explicamos isso para ela e ela disse, em lágrimas, disse que queria aceitar Jesus, né? A gente fez uma oração. E aí eu saí dali como se o Espírito Santo ele tivesse... Não sei explicar o que eu senti, mas eu saí dali como se fosse tipo um sentimento que Jesus ama os perdidos, sabe? E ele quer muito, muito encontrar. Então, tipo, quando a gente tá na padaria, quando a gente tá no mercado, quando a gente tá no shopping, quando a gente tá, sei lá, num lazer, numa praça, tipo, a gente deve ser Jesus ali, sabe? Porque ali, tipo, Jesus quer encontrar alguém, sabe? Então eu senti como se fosse Jesus ama os perdidos, sabe? Então, tipo, cara, eu posso ser Jesus em qualquer lugar onde eu esteja, sabe? Muito Que forte. Bom, isso é... Falando também em relação à escola de verão desse ano. Foi desse ano, né? É isso. Foi desse ano. Foi, tipo, onde eu mais tive experiências no prático, assim. Porque na minha escola, eu ainda, como eu falei pra vocês, eu era muito novo nessa questão da fé e tal. Só que Deus também já me proporcionou muitas coisas naquele momento, né? Naquela oportunidade. E falando daquela vez, na quarta edição, algo que eu me lembrei agora e que eu não tenho como esquecer, não consigo esquecer, foi um gesto de simplicidade, mas onde Deus trabalhou muito na minha vida, foi quando a gente estava em São Luís Gonzaga, lá no interior, lá. São Luís Gonzaga, e aí a gente estava evangelizando na rua, assim, sabe? Tipo, levando, falando de Jesus e tal. E aí, tipo, a gente tava terminando os panfletos, né? Que a gente, não sei se fazem ainda hoje, nas edições de hoje. Tava terminando de entregar, assim, tava nos últimos e tal. E aí, tipo, tinha um homem em situação de rua ali sentado, né? E aí, eu senti muito forte. A gente passou por ele, e aí eu senti muito forte de voltar ali e falar com ele. Aí eu voltei, falei e tal, falei de mim, não cheguei que nem tu falou. Só que eu não tinha essa visão ainda de não falar que era crente, né? Tu vê que loucura depois dos negócios. E eu cheguei e não falei primeiro que eu era cristão, o que eu tava fazendo, não sei o quê. Só cheguei e conversei, sentei com ele ali, conversei, oi, tudo bem, como é que o senhor tá e tal. Aí ele começou a conversar, eu nunca esqueço, o nome dele é Josué. Josué, nunca esqueci o Josué. Começou a conversar comigo, ele tinha muita doença, assim, e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, apresentei e falei de Jesus pra ele, sabe? O senhor tá passando por isso, mas Jesus tem um problema na sua vida, não sei o quê. E eu não tenho nada pra lhe oferecer hoje, mas o que eu tenho é Jesus, e isso eu te apresento. Não sei se o senhor conhece, não conhece. Eu te apresento. Ele pode tirar da tua situação, não sei o que e tal. E era muito frio lá em São Luís. É muito frio, muito frio. E eu tava com roupa assim e tal, né? Só que eu tava só de camiseta, porque eu tava suado de tanto caminhar já. Eu tava com calor, eu tava só de camiseta. E aí eu fui. E aí me despedi dele e fui, né? E ele tava... Só que, tipo, ele tava de camiseta, calça e chinelo, sabe? E aí eu fui. E só que no que eu fui... o Espírito Santo ficou mexendo tanto em mim, assim, ó, um negócio muito louco. Eu fiquei pensando, será que é ele mesmo? E aí ele ficou mexendo em mim, assim, ó, vai lá e dá a tua meia pra ele. Aí eu fiquei, meia? O que tem a ver, tá ligado? Dar meia? Tá, mas aí eu fiquei caminhando ainda, né? Aí o meu líder tava comigo, aí eu falei assim, não, vou ter que voltar lá, porque o Espírito Santo tá me cutucando. Aí ele, tá, vai lá então, rápido que a gente tá te esperando. Aí fui, voltei, conversei com o cara assim, disse, não sei, o Espírito Santo, Jesus me trouxe aqui pra te dar algo. E eu sei que o senhor tá passando frio, eu fui ali, tirei meu tênis, dei a meia pra ele, voltei sem meia. E aí ele me agradeceu, me abraçou na época, ele disse, se Jesus me ama, eu sei que ele te usou, não sei o quê, eu também te amo e pá. E voltei. Cara, só que foi muito incrível, porque eu voltei e eu pensei, dei a meia, né? Meia não vai fazer falta pra mim. Voltei, cheguei no culto, meu. Naquele dia a gente fez uma apresentação lá e tal, e um cara me abraçou depois do culto, me abraçou, disse que viu muito Jesus em mim e me deu várias peças de roupa. Na mesma noite, várias e várias peças de roupa, assim. Ele disse, eu não sei por que eu tô te dando isso, mas Deus tá mandando te entregar. E aquilo ali, eu comecei a chorar, não pelas roupas, mas sim porque Jesus, ele operou no meio da simplicidade, sabe? Simples uma meia, por exemplo, ele me deu muito mais, sabe? Então, o que eu levo hoje, quando eu conto esse testemunho, é tipo assim, por mais louco que seja, quando é a voz de Deus, a gente tem que obedecer. Por mais, tipo assim, cara, que sentido tinha eu tirar minha meia naquela hora ali? Sabe? É um negócio que não faz sentido aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus faz todo sentido. Então é apenas obedecer, sabe? É esse ensinamento que esse momento de evangelismo me causou, assim, na ITMQ, e foi sensacional. Show de bola. Cada experiência é mais incrível que a outra, né? Olhando hoje para a galera mais jovem, né? Que são os pares de vocês hoje aí nas igrejas, nas regiões do estado. E a gente sabe que
que essas experiências que vocês tiveram até aqui ainda não é a realidade, né, da grande maioria da nossa juventude. Poderia ser, mas ainda não é. O que vocês diriam assim para essa galera que talvez está assistindo a gente, ou para os pais deles, pastores, líderes, para que despertasse essa chama no coração deles também? Fique à vontade, quem quiser começar aí. Tá, então tá, né? Para despertar a chama, assim, eu fico pensando muito, porque eu acredito que a escola, né? Eu ainda estou estudando, estou no último ano, e a escola eu acredito que é o maior campo missionário que tu pode ali operar, né? Tipo, ali tu pode agir e deixar Deus agir, porque ali são pessoas que tu vê que tem a mesma idade que tu, só que vive uma realidade completamente diferente. Por exemplo, hoje eu tô no 3º ano, ensino médio já, e o pessoal do último ano é largado, assim, sabe? Tipo, largado... tem gente que não quer fazer faculdade, gente que tá ali estudando só pra terminar de uma vez, sabe? E ele, tipo, tu vê assim, cara, é uma geração, eu pego eles como exemplo, né? Mas, tipo, é uma geração que, infelizmente, tipo, não tem mais um foco, sabe? Não tem um... Então, tipo assim, ó, eu acredito que nós, cristãos, que queremos incendiar essa geração para que eles também venham querer fazer missões, ou querer, principalmente, conhecer Jesus. Eu acho que a gente tem, que nem tem uma frase do Billy Graham, que ele fala que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Então, eu acredito que a maior coisa que a gente pode fazer para alguém querer conhecer esse Jesus que a gente tanto fala é a gente se apresentar como aquilo que a Bíblia fala, sabe? É a gente ser o maior exemplo na nossa sala de aula, na nossa sala de serviço. Em qualquer lugar onde a gente esteja, a gente tem que ser a diferença. As pessoas têm que ver, tipo assim, mas aquele cara ali, ele é igual a todo mundo aqui, mas ele tem algo de diferente. Ele tem algo, então, tipo... Eu acredito que a gente não pode chegar forçando alguém, sabe? Se o senhor não conhece Jesus, não pode chegar assim, você vai pro inferno se não conhece Jesus. Não, isso é a pior coisa que alguém pode fazer, é isso, porque tu corre alguém do evangelho, sabe? Então, nas poucas experiências que eu tenho, dessa minha forma, desse jeito que eu sou, eu nunca expressei, tipo, santidade. Eu conheço pessoas que expressam uma santidade, só que vivem algo diferente, sabe? Eu acredito que você tem que ser quem você é, só que você carrega algo maior, entendeu? Você carrega o Espírito Santo e ele mora dentro de você. Então, isso já tem que impactar as pessoas. Sabe, o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser usado nesses momentos assim. Então, acredito que pra gente despertar uma geração, igual trazendo à vida a frase do Billy Graham, nós sendo a Bíblia que as pessoas não leem. Então, a gente sendo a diferença. Na verdade, o testemunho, ele gera autoridade. Muitas pessoas, elas querem impor, falam, não, você tem que ser. Porque você pode chegar para um cara que, vamos olhar para Pedro e João, quando olharam para aquele paralítico, nós não temos prata ou ouro, mas o que tem a gente dá. Em nome de Jesus, levanta e anda. E não foi uma conversa assim, olha, amado, querido, né? Vem cá, deixa eu te abraçar. Não, cara, vamos lá, bora, bum, né? Negócio violento, mas porque tinha uma autoridade. Se vai uma pessoa que não tem autoridade fazer da mesma forma, dá errado? Dá ruim. Então, o segredo, na verdade, é a autoridade também. Se você pode até ser direto, né? Porque aí é legal. Digamos assim, eu, Márcio, tô vendo o João evangelizar, e o João chega pro cara, Jesus te ama, bora sair dessa vida, vem cá, bum. Mas tu tem vida com Deus, tu tem autoridade, deu certo, o cara, é verdade, fui. Aí tu fala, deu certo com o João, eu vou lá fazer do mesmo jeito. E vou lá e tomo uma ruim. Por quê? Porque eu não tenho autoridade. Porque talvez eu não vivo aquilo que eu prego, entende? Então, essa questão que tu falou é bem real mesmo. Eu acho que nós somos a Bíblia que o mundo lê e por isso que precisamos ter essa referência de autoridade, né? Termos autoridade, e não é uma autoridade nossa, mas é a autoridade que a palavra nos dá, né? Jesus mesmo disse, eu vos dou autoridade, né, para pisar em serpentes, escorpiões. Então, a gente tem poder para isso, só que você precisa viver de modo digno dessa autoridade. Né? Pegando o gancho vai já. Lá, Sofia, vai lá. Que nem o senhor mesmo falou, né? Não tem como despertar algo que tu não construiu no secreto, sabe? Então, eu falo por mim, não adianta também eu falar algo que eu não vivi, né? Essa chama missionária e de levar Jesus para os outros foi algo que foi construído a partir do meu relacionamento com Deus. Quando eu entendi e amei Jesus, sim, no nível tipo, cara, Jesus é tudo para mim. Eu comecei a amar o que ele ama, eu comecei a se importar com o que ele se importa. Então eu acho que parte de um relacionamento, sabe? De um relacionamento, de uma intimidade com Cristo. E aí ele vai te posicionar, não, é aqui que eu quero que tu seja eu, sabe?
Então, não adianta a gente querer, que nem o senhor falou, né? Querer ter uma autoridade que a gente não construiu, né? Então, eu acho que parte de um relacionamento com Deus, de uma intimidade no secreto, para conseguir ser revelado no exterior, o interior precisa ser construído, sabe? O secreto precisa estar alinhado. Só complementando que esse é um tema que eu gosto muito de falar, né? Sobre despertar uma geração e que nem... eu sou um pouquinho mais velho que eles, né? Mas também sou jovem, tenho 21 anos. Mas algo que eu vejo, e o tempo passou muito rápido hoje, que a gente começa a conversar dessas coisas, o tempo passa muito rápido. Mas já ir encerrando já, né? Algo que eu vejo que para despertar uma geração, a gente tem que honrar a geração, vamos dizer, que já tá não passando o bastão, mas tem essa questão que falam passando o bastão, mas eu vejo como acendendo a nossa tocha. Porque vocês não vão parar, mas vocês estão acendendo a nossa tocha também. E é nós se tornar responsável. Tem um louvor que fala, né? Na corrida de revezamento tem uma coisa interessante, né? Que quem está correndo está aqui. Só que para você poder receber o bastão, você tem que correr na mesma velocidade e correr junto. Aí você corre junto e recebe o bastão. Depois você avança, né, para aquilo que Deus tem para você. Então eu vejo que nesse tempo é um tempo de correr junto, né, para que vocês possam receber dos pais espirituais, das pessoas. Isso, pastor, é muito bom e acontece algumas desavenças assim por uns choques de geração. Uhum. Eu tenho muito isso por eu e meu pai, né? E a gente às vezes eu acho que o senhor até já presenciou algumas discussãozinhas assim, eu e meu pai. Tem coisas que ele acha que é errado, que eu acho que não é tão errado, né? Mas esse não é o... Mas eu creio que as duas gerações buscando o Espírito Santo, e em Joel fala do derramar do Espírito Santo, e se a gente vai ver ali as pessoas, é sobre todas as gerações. Eu creio muito que Joel fala, sabe, sobre um avivamento nas famílias. Não apenas nos jovens ou nos velhos, mas nas famílias. Sabe, tu tá numa mesa com tua família e todos serem cheios do Espírito Santo naquela mesa, sabe? E eu vejo muita necessidade para gerar numa outra pessoa que talvez não tenha uma família, tipo, uma família cristã. Eu creio muito eu acionando a minha geração, sabe? Hoje, graças a Deus, que nem eu sempre quando eu prego eu falo, cara, eu não sou ninguém. Mas hoje, graças a Deus, o Espírito Santo, tanto eu, quanto o João, quanto a Sofia, a gente está despertando também a nossa geração. Porque, com certeza, o Senhor tem muita influência, mas não, as pessoas que a gente tem acesso não é as mesmas pessoas que o Senhor tem acesso. Então, até hoje no dia que nós estamos gravando, né, quando for pro ar, já vai ter lançado, já vai ter acontecido. Hoje nós vamos estar fazendo um evento numa praça, lá em Guaíba. E a gente tem orado muito para isso, para ser um despertamento na nossa geração, sabe? E eu falo muito assim que os jovens vão viver uma vida como vocês estão vivendo hoje, que passaram... A gente sabe que tem pessoas que fizeram ETMQ, tiveram o conhecimento que a gente teve e infelizmente se desviaram no meio do caminho. E eu falo que a gente precisa conhecer o Jesus fora das quatro paredes e não viver apenas de experiências passadas. É muito legal nós lembrar lá das experiências que a gente já teve, de evangelismo, que Deus já nos usou, de que Deus já fez, mas a gente sempre tem que estar procurando novas experiências e crescendo em Deus. Então eu creio que isso é muito necessário para a nossa geração. Nós levar eles, e vai ter pessoas que nem... Eu vejo o meu primeiro evangelismo que eu fui, pastor. Eu não sabia falar de Deus, chegava já... Mas eu fui com pessoas que estavam aprendendo e quis aprender mais, e muito vai do teu... do que nem a gente estava falando, do teu desejo, do teu íntimo com o Espírito Santo. Eu ouvi falar, algumas pessoas falando sobre palavras de conhecimento, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu quero buscar a palavra de conhecimento. Fui na Bíblia, fui buscar em Deus e comecei a pedir no meu secreto para Deus. Deus, eu quero usar palavras de conhecimento no meu evangelismo. E fui clamando, e fui orando, e fui conhecendo mais. E eu creio que é muito da fome e sede que tu tem, sabe, sobre aquilo. Então, eu creio que a nossa geração, através de nós fazendo e levando, e hoje nós temos as redes sociais, que é algo fundamental, sabe? Que eu vejo pessoas hoje, tipo, me perguntando sobre evangelismo ali, uns vídeos simples, assim, às vezes que a gente posta, que a gente fala, e eu creio muito no que vai acontecer, sabe, na nossa geração.
juntando as gerações, sabe? Eu creio muito nesse avivamento em todas as gerações, sabe? Sim. Mas os jovens sendo usados grandemente também por Deus, né? É isso. Considerações finais, João? Só agradecer, né? Primeiramente a Deus, segundamente a vocês aí por ter feito o convite. Agradeço muito mesmo. Prazer imenso, que nem eu falei no começo, estar aqui compartilhando um pouco do que Deus fez, né, na nossa vida, nessa caminhada da ITMQ que faz parte da minha trajetória com Deus. É impossível lembrar da minha conversão sem lembrar da escola. Então é isso, eu agradeço a vocês, mando um beijo pra minha família que está assistindo. E é isso, gente, muito obrigado, que venham os próximos. Deus abençoe. Também agradecer também ao pastor Paulo César, né? Gratificante porque ele que começou nesse projeto, primeiramente começou no coração de Deus, depois no dele. Agradecer também ao Gessé e acho que é isso. E vem pra escola. Gessé? Amém. Está chegando a 9ª edição, se você ouviu isso e despertou essa chama e quer se aprofundar um pouco mais em missões, chama nós aí e vamos junto. Vem pra base. É isso aí, então, galera. Você acompanhou aí com a gente esse momento ETMQ, aqui com essa galera top, contando as experiências da escola missionária. E dá tempo ainda de você fazer sua inscrição, dá tempo ainda de você reservar sua vaga para a 9ª edição, que começa dia 4 de setembro, se eu não estou enganado. 4 de setembro, dá tempo de fazer a mala, dá tempo de comprar roupa, dá tempo de fazer um monte de coisa, dá tempo... Ixi. E dá tempo de... Nem vamos falar nada, deixa quieto. Deixa assim, vai lá descobrir. É só ministração top. Os pastores que vêm aí são pessoas incríveis, né? Podia citar nomes aqui, mas são vários pastores que vêm de toda a parte do Brasil ministrar na escola. Então você vai ter a oportunidade de receber aulas de pessoas realmente capacitadas, altamente capacitadas, para te ajudar em todos os aspectos, né? E assim como cada um aqui teve a sua experiência com a escola missionária, só falta você ter a sua. É verdade. Então não deixa para o ano que vem, pode ser que Jesus volte, daí não dê tempo. Pelo menos se você passar pela escola, vai nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas possível. Eu sempre digo lá na nossa igreja que nós não queremos ser a maior igreja de Canoas. Nós queremos levar o maior número de pessoas para o céu. Deus. Essa é a nossa missão. Então que Deus também possa capacitar cada um de vocês. Siga nas redes sociais então, ETMQ, Olaria de Deus e Operação Gideão e a Secretaria Estadual de Missões. Obrigado, gente, até a próxima, Deus abençoe, valeu!